Uma das maneiras rápidas de transformar ciência em ficção científica é brincar com o significado dos termos. Quando uma astrônoma diz que o céu está vivo de estrelas, ela não quer dizer que você vai poder trocar receitas com o céu. Por isso, quando afirmamos, de maneira bem capciosa, que a evolução é o porrete que a ciência criou para vergastar a religião, e depois perguntamos se o universo está evoluindo, é melhor esclarecer bem o significado de evolução. No senso comum, evolução é qualquer processo de formação ou mudança progressiva. Em biologia, o campo que ostensivamente usou a evolução para vergastar a religião, ela significa um processo que produz mudanças no acervo genético de um grupo via mecanismos como mutação e seleção natural transmitidas de uma geração a outra. Há duas diferenças nessas definições. Primeiro, o significado científico de evolução se refere a uma mudança específica, uma alteração nos genes de um grupo de organismos. Segundo, ele especifica o mecanismo de mudança. A seleção natural é um processo no qual organismos mais aptos para lidar com o meio ambiente tendem a ser mais férteis, dando origem a uma nova geração que, em média, terá mais características favoráveis para sobreviver e se reproduzir que a anterior. A seleção natural é o que torna a evolução mais que um processo aleatório. Se isso for ignorado, a teoria da evolução pode parecer absurda e fantasiosa. Como, por exemplo, quando Deepak escreve que criação sem consciência é como a fábula do quarto cheio de macacos teclando aleatoriamente uma máquina de escrever até que por fim produzem as obras completas de Shakespeare, milhões de anos depois. Ou quando fala de um pesquisador que chegou a criar um gerador de números aleatórios, um macaco atualizado, para cuspir letras e ver se surgiam algumas palavras coerentes. Como foram necessárias incontáveis tentativas para formar uma única frase simples, e como o DNA humano é milhares de vezes mais complexo em sua estrutura que as letras que formam as palavras de Shakespeare, Deepak conclui que a teoria da evolução não pode ser responsável pela estrutura do nosso DNA. O experimento da datilografia aleatória é o tipo de argumento falacioso que surge quando se ignora a seleção natural. Richard Dawkins abordou esse tema no livro Relojoeiro Cego. Ele descreve um programa de computador que inclui um mecanismo análogo à seleção natural. Quando começou a rodar o programa, Dawkins esperou para ver quanto tempo levaria até ele chegar à frase de Shakespeare: "Acho que parece uma doninha", digitando palavras de uma forma que imita a evolução. No modelo puramente aleatório descrito por Deepak, a probabilidade de digitar a frase inteira da maneira correta é uma em 10 mil bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. Por isso, um computador poderia gerar fileiras e mais fileiras de letras aleatórias até o sol se apagar, e nem assim chegar à frase correta. Mas, ao incorporar a seleção natural em seu programa de digitação aleatória, Dawkins mostrou que a frase podia ser produzida em apenas 44 gerações, 1 ou 2 minutos. Num bom computador. Essa é a magnitude do erro que pode surgir quando não nos atemos rigorosamente à definição dos conceitos científicos. Não se pode aplicar o conceito darwiniano de evolução ao universo como um todo, porque conceitos como hereditariedade e seleção natural, segundo a qual indivíduos menos aptos para sobreviver em seu meio morrem, e os acervos genéticos dos mais aptos prevalecem, não fazem sentido neste contexto. Não se pode dizer que uma nuvem que mudou seu formato de um elefante para o rosto de Jesus evoluiu, segundo o sentido biológico da palavra. O mesmo se aplica a uma nuvem de poeira e gás interestelares, que se achata e se condensa numa estrela e seus planetas. Pode-se dizer que esse sistema está evoluindo no sentido comum da linguagem cotidiana, e os físicos às vezes empregam a palavra nessa acepção. Mas essa progressão nada tem a ver com a teoria da evolução que vergasta a religião. Então, o universo está evoluindo. O universo está passando por uma mudança progressiva, mas não por uma evolução, no sentido da palavra que tornou Darwin famoso. Agora que trancamos Darwin no porão por um tempo, podemos lidar com a verdadeira questão. Será que o universo está evoluindo, no sentido coloquial, para uma maior complexidade ou inteligência? E, se for o caso, existe alguma pista de que a tendência seja resultado de uma força diretiva como a consciência? A marcha do cosmos é uma evolução rumo a algo mais elevado.
Será que os cientistas deixaram de perceber a existência de uma mudança progressiva importante nesse universo que é a nossa casa? A resposta, mais uma vez, é não. Nos próximos capítulos, veremos que nem a evolução biológica precisa ter um ímpeto inato em direção à inteligência e à complexidade. Mas, no que diz respeito ao universo físico, acontece o oposto. O universo, e lamento muito dizer isso, está se encaminhando para um final simples e sem vida. Porque é esse o futuro do universo. Como já expliquei, ele está se expandindo. Essa expansão vai continuar numa velocidade cada vez maior. Como consequência, a matéria e a energia do universo vão ficar cada vez mais frias e diluídas. As galáxias mais distantes se afastarão tanto que não poderemos mais observá-las. Chegará um tempo em que todo o universo observável se reduzirá ao nosso grupo local de galáxias, ligado a nós pela gravidade, ainda que tenuemente. Os astrônomos que viverem nessa época poderão concluir que nossas galáxias e talvez algumas outras próximas de nós são tudo o que existe ou já existiu no universo. Talvez eles não tenham como saber da rica história que os precedeu. Infelizmente, esses mundos isolados também vão chegar ao fim, pois as estrelas se apagam. Elas podem encerrar seu ciclo de vida de diferentes maneiras. Colapsam em buracos negros ou estrelas de nêutrons, esmaecem como brasas incandescentes, tornando-se um tipo de estrela chamado de anã branca, ou explodem como supernovas. Neste último caso, novas estrelas e outros sistemas solares podem se formar a partir do gás e dos detritos interestelares, levando a um novo ciclo de vida. Mas, com o tempo, as explosões de supernovas se tornarão cada vez mais raras até acabar, e o reservatório de gás interestelar irá se diluindo até secar. Quando isso acontecer, o universo consistirá apenas em corpos de estrelas mortas, anãs brancas, buracos negros que no fim vão evaporar, e estrelas de nêutrons. Nada disso pode sustentar a vida. Por isso o universo estará inapelavelmente morto. Se os físicos que acreditam na instabilidade do próton estiverem certos, até esses corpos vão se romper e se dissipar, deixando um universo que nada será além de um tênue gás de partículas flutuando num grande vazio. Essa imagem pode parecer deprimente, mas, como disse minha mãe quando eu tinha 3 anos e soube que as pessoas morrem, não se preocupe, a morte do universo ainda está muito longe, talvez uns 10 milhões elevado a 40. Se Deepak estiver certo, e o universo estiver propositalmente se tornando cada vez mais complexo, o retrato que acabei de pintar é incorreto, e alguns dos princípios mais fundamentais e bem comprovados da física também estão errados. Mas, se a imagem estiver correta, se o desenvolvimento do universo não obedeça a um projeto e não evolui para uma complexidade ainda maior, como interpretar a história de Deepak sobre o núcleo de hidrogênio solitário, nascido nos primórdios do universo e subindo na vida ao se tornar parte desse esplêndido metal, o ferro, e chegar até a consciência humana. Como um evento tão improvável poderia ocorrer? Será que isso seria realmente possível num processo aleatório? O tempo todo objetos lindos e regulares surgem a partir de leis da natureza sem propósito algum, de arco-íris a flocos de neve. Mas os seres humanos tendem a procurar padrões e, assim que os encontram, a pressupor que eles nasceram por alguma causa. Em O Andar do Bêbado eu escrevi sobre o caso de um corretor de fundos de investimento chamado William Miller, famoso por gerenciar uma carteira que rendeu mais que o índice da Standard & Poor's durante 15 anos. Milhares de corretores como ele tentaram realizar a mesma façanha ao longo de décadas, mas só ele conseguiu. Mesmo para os inúmeros que consideram o mercado de ações algo na melhor das hipóteses periférico, parecia que a proeza só poderia ser praticada por quem tivesse um incansável e brilhante talento para prever o futuro das ações individuais e investir a partir disso. Mas a matemática da probabilidade gera um resultado surpreendente. Se você substituir esses milhares de corretores por jogadores que atiram uma moeda para o ar, uma vez por ano, com o objetivo de obter cara, vai perceber que também são muito altas as probabilidades de esses jogadores conseguirem 15 anos ou mais de acerto. A tão alardeada façanha de William Miller pode ter sido o resultado apenas da aleatoriedade. A história do átomo de hidrogênio que evolui é parecida,
Nossa admiração diante da improbabilidade de um feito raro pode ser neutralizada pelo conhecimento do grande número de oportunidades para que esse feito ocorra. As supernovas, por exemplo, são eventos extremamente improváveis. Se tomarmos uma galáxia típica, digamos, de 100 bilhões de estrelas, seria preciso olhar para ela durante um século, em média, para ver uma das estrelas explodir. Mas se você estender o braço e bloquear o céu com o polegar, há tantas galáxias nessa porção de espaço que se torna possível ver 10 supernovas por noite, caso esteja munido de um telescópio com a potência certa. Eventos raros acontecem o tempo todo. No caso do próton, são 1080 deles carambolando pelo universo observável, e apenas uma minúscula fração acaba como engrenagem em alguma forma de vida. Aliás, há na Terra algo em torno de 1042 prótons na biomassa. Então, mesmo se imaginarmos que cada estrela no universo observável tem sua própria terra propícia à vida e o mais provável é que poucas o tenham, podemos ver que, para cada próton que encontra caminho para um organismo vivo, haverá pelo menos 10 elevado a 15 de prótons saracoteando por aí, sem chegar a tanto. Assim como só em raras ocasiões uma moeda pode dar cara 15 vezes seguidas, sem a intervenção de qualquer força consciente, um próton também pode acabar dentro de uma coisa viva, e não numa estrela ou no espaço interestelar. A ciência não diz que a natureza sacudiu uma proveta de células-tronco, deu uma saída e voltou para encontrar Leonardo da Vinci. Ela diz que a natureza mandou matéria para 1 bilhão de trilhões de sistemas estelares, deixou fermentar durante 7 bilhões de anos e só depois produziu um Leonardo da Vinci. A primeira hipótese é realmente fantasiosa, a segunda é uma linda consequência das forças desgovernadas e sem sentido da natureza. Quando os cientistas afirmam que o universo funciona por meio de leis que atuam sem um projeto, não é apenas para se opor a um universo intencional, é porque o universo em que vivemos não parece ser assim. Talvez soe inspirador acreditar que ele está evoluindo no sentido de uma maior complexidade e inteligência, dirigido por uma consciência universal. Mas, para os cientistas, essas elucubrações não estão no fim das observações, elas estão no começo. Deepak ataca o reducionismo da ciência como abordagem para entender o universo, mas os cientistas não estão comprometidos com um método só. Quando um fenômeno pode ser facilmente explicado pela redução aos seus elementos mais simples, os cientistas fazem isso. Quando não pode, e ele depende das interações coletivas de grande número de componentes, nós também reconhecemos isso. Assim, ao estudar as propriedades da água, os químicos analisam seus componentes moleculares. Mas quando os oceanógrafos estudam as marés, eles não estão interessados nos constituintes mais sutis da água. A ciência tem teorias sobre as moléculas da água e teorias sobre os movimentos da água, e uma não exclui a outra. Uma investigação chega ao fim quando conseguimos encontrar evidências para provar se a teoria está certa ou errada, independentemente da simpatia que se tenha por uma ideia. Se o universo estiver evoluindo segundo as leis da física, sem uma direção, um projeto ou uma consciência, será que isso nega o valor da humanidade ou tira o sentido da nossa vida? Será que a visão científica da vida não tem coração? Minha mãe, agora com quase 90 anos, uma vez me contou sobre um dia frio, quando ela tinha uns 17 anos e a guerra devastava a Europa. A cidade em que ela morava, na Polônia, estava ocupada pelos nazistas. Nesse dia, um desses nazistas mandou uma dúzia de judeus da cidade, incluindo minha mãe, ficar em fila e se ajoelhar na neve. O homem percorreu a fila, e, a cada tantos passos, se inclinava, encostava a arma na cabeça de alguém e disparava. A visão espiritual diz que a sobrevivência de minha mãe não foi obra do acaso. Diz que minha mãe escapou por alguma razão. Será que isso também implica a existência de uma razão cósmica para a chacina dos que não escaparam? Como a maior parte de minha família morreu no Holocausto, para mim, a explicação espiritual parece mais fria e sem coração. A ciência oferece um ponto de vista diferente. O animal humano evoluiu até ter discernimento para ser bom ou mal, e faz muito das duas coisas. Mas não há um propósito universal ou uma consciência ocultos por trás do que fazemos. Só a nossa consciência, os nossos propósitos.
Cada um de nós pode escolher entre o amor e o ódio. Nós damos e recebemos. Deixamos nossa marca em nossa família, nos amigos e na sociedade. Não precisamos de um universo eterno e consciente para dar significado à nossa vida. Somos nós que damos significado a ela.